adorarei.
profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, estou contigo. Estou contigo, estou contigo, estou contigo. Mas quando profetizares, profetiza com autoridade. Diga a minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. E esses ossos secos viverão, viverão, viverão. Espírito, Espírito, que desce como um fogo santo, vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo, e enche-me, enche-me, Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como um fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluias. Oh, deixa eu compartilhar algo com você. Jesus, ele faz uma promessa aos discípulos. E ele diz aos discípulos: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E diante dessa promessa ele diz: ficai em Jerusalém, porque do alto descerá o Espírito. E isso foi uma ordem para os discípulos. E enquanto nós estávamos ensaiando essa canção, o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem e trouxe algo no meu coração. Muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias, de situações em que o nosso desejo não é ficar em Jerusalém. O nosso desejo é sair do lugar de onde Deus mandou que nós ficássemos. E muitas vezes chega o dia de culto e bate aquele desânimo lá na sua porta. Às vezes chega no dia de culto e
Você sente a ter uma vontade de vir porque você sabe que você precisa. Mas muitas vezes a sua carne, as circunstâncias, as situações, o seu cansaço te vence. E aí você diz: hoje eu não vou ao culto não. Não tem problema eu não ir ao culto hoje, porque eu já fui no de terça, ou eu já fui no de quinta, ou eu já fui no de domingo. Mas a ordem de Jesus para aqueles homens era: ficai em Jerusalém. E sabe o que acontece? A permanência daqueles homens, daqueles 120 homens que ficaram em Jerusalém, fez com que se cumprisse uma promessa. E foi em um lugar como esse que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Foi num lugar como esse que a profecia de Joel aconteceu. Sabe por quê? Porque quando Deus dá uma ordem de nós, Ele espera de nós obediência. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: não deixe de congregar. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então existe um comando de Deus, e debaixo desse comando Ele espera uma resposta. E nós não estamos no tempo da igreja de Atos. A ordem era: ficar em Jerusalém, porque eu vou descer. E muitas vezes nós queremos viver milagres acuados, sozinhos. Sabe o que acontece? A gente se frustra, porque eu digo: eu não vou ao culto hoje, eu vou ficar aqui em casa, mas eu também vou adorar o Senhor. Mentira! Aí se nós ficamos em casa, nós vamos para Netflix. Se nós ficamos em casa, nós ficamos lambendo as nossas feridas. Se nós ficamos em casa, a gente vai arrumar a casa para passar o tempo. Mas foi num lugar de obediência, num lugar de congregação, num lugar de junção do povo de Deus, que a glória desceu. E aqueles que permaneceram naquele lugar experimentaram da glória de Deus. Eles experimentaram de tal maneira que as pessoas pensaram: eles estão bêbados, eles estão loucos. E o que eu quero dizer para você nessa noite: não se permita perder o lugar aonde a glória desce. Mas você vai dizer assim para mim: pastora, mas a glória desce lá em casa. Claro que a glória desce lá em casa, mas é diferente quando a glória desce quando o povo de Deus está reunido. É por isso que Deus disse a Josué: diga para este povo se santificar. Diga para este povo se preparar, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Então, não é que o Espírito não se manifesta na nossa casa, mas existe um lugar preparado para que nós, os santos, experimentemos daquilo que o Senhor quer fazer. E se você permitir, o Senhor vai fazer aqui e agora, assim como Ele fez na igreja de Atos. Então eu quero te contar essa história nessa noite. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? De repente, em outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem este mover. Mas do outro lado o povo também quer e começa a dizer: me batiza com fogo. Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de... Então aproveita essa reunião
no mesmo lugar. De repente, em outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem... Você que não entende, só se permita. Do outro lado, o povo começa a dizer: me batiza com fogo. Os céus sobre a sua vida, só você que quer, e aqueles que quiserem, levanta as mãos agora e diga: batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor. Aonde estiver alguém com o coração ardendo, receba e agora me batiza com fogo. Batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Diga isso a Ele. Vem, Espírito. Você que ainda não foi batizado nesse Espírito, diga isso que Ele vem. Talvez você diga: Deus, eu tenho tanta vontade de orar em línguas, eu tenho tanta vontade de ser batizada no Teu Espírito. O Senhor diz: vem, Espírito de Deus, me batiza com fogo. Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito
louvado seja o teu nome, Deus. Ah, Senhor, obrigada. Glórias a ti, Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor desceu com poder de glória. O Senhor desceu com poder de renovo. O Senhor desceu com poder de libertação. O Senhor desceu com poder de cura. De edificação. Rei, o Senhor edificou. O Senhor edificou o Espírito aqui esta noite. O Senhor edificou espíritos aqui esta noite. O Senhor edificou almas, vidas aqui esta noite. Já não passou. Aleluia, Senhor, aleluia. Com esse mesmo Espírito, irmãos, com essa mesma adoração e com essa mesma devoção. Aleluia, está sendo tão difícil. A glória do Senhor neste lugar. Jesus, Jesus, ai, amado da nossa alma, ai, Senhor, com esse mesmo Espírito vamos ofertar, dizimar na casa do nosso Pai. Você que tem seu dízimo, a sua oferta, levante ao alto. Espírito Santo de Deus, o que dizer, Jesus? O que dizer, Deus, diante deste ambiente? O que dizer, Senhor? Queremos entregar ao Senhor parte de uma outra adoração. Agora, através do nosso dízimo e das nossas ofertas. Jesus, que o Senhor receba como um aroma agradável, Jesus, ao Senhor. Seja exaltado e adorado, Jesus, através de cada dízimo e de cada oferta. Pode vir, irmão, com alegria no Espírito, com convicção no Espírito, pode vir ofertar ao seu Pai. Quando o Senhor direciona o povo dele, aqueles que oram em línguas, a oração em línguas, ela tem um poder tão extraordinário. A palavra diz que ela edifica o meu espírito e o teu espírito. E muito mais do que isso, a oração em línguas, irmãos, para quem ora, ela cura coisas que homem nenhum pode tocar. E a oração em línguas é Deus invadindo o seu ser. Quando você ora em línguas, quando você recebe a instrução do céu e você pratica, o Senhor inunda o teu espírito. Ele vai em lugares, irmãos, áridos do espírito. Ele vai em lugares áridos, aonde homem nenhum pode tocar. Aonde homem nenhum pode tocar, a oração em línguas é poderosa para curar, para libertar. Então você que ora em línguas, não retenha quando o Senhor te instruir. Glória a Deus. Abra a Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Obrigada, Deus abençoe.
abençoe. Malaquias número 1, capítulo 1. Vamos ler o verso do 1 ao 3, amém? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Irmãos, estenda sua mão, ore pela minha vida. Apresenta a minha vida em oração. Santo Deus, está aí os teus filhos, Senhor, que estão orando por mim, Pai. Senhor, eu me coloco debaixo, Senhor, dessa autoridade, Senhor. Eu coloco debaixo, Jesus, da oração e da intercessão do teu povo. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa continuar falando conosco. E que a tua palavra, ela cumpra o papel a qual ela foi designada. Senhor, que o ladrão do entendimento perca as forças. Caia por terra todo o obstáculo. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Acabamos de ler um texto, irmãos, que o povo de Israel, eles questionam se Deus o amava mesmo. Versículo 2 vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Malaquias 1, capítulo 1 todo, o próprio Deus, ele revelou o que estava no coração daquele povo. O Senhor sabe que no fundo do nosso coração nós questionamos em que Deus tem nos amado. O povo aqui, por conta de coisas que estavam acontecendo sobre eles, de ensinamentos, o povo questionou em que Deus tem nos amado. E o Senhor, na sua soberania, sonda o coração do povo de Israel e diz assim: eu vos tenho amado, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Aí o que ele vai dizer? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó. Irmãos, você já parou para pensar? Daqui a pouco você vai entender por que Deus falou isso. Mas antes eu quero trazer aqui uma clareza, para realmente esclarecer como é que nós duvidamos do amor de Deus. Ainda assim, quando dizemos que amamos, ainda assim existem tempos da nossa vida, existem fases da nossa vida, momentos da nossa vida que nós duvidamos desse amor. Você já parou para pensar que o ateu, ele crê tanto em Deus que está de mal com Deus? É estranho, né? O ateu, ele crê tanto em Deus. Você já parou para pensar que ele é de mal com Deus? Como assim? Eu vou te explicar. Quando você começa a derrubar os argumentos de um ateu sobre a não existência de Deus, chega uma hora que ele não tem mais argumento para dizer que Deus não existe. E ele vai dizer o seguinte: ele diz assim: se Deus existe, por que ele permite isto e aquilo? Não diferente desse povo de Israel, do tempo de Malaquias, e muito menos diferente dos dias de hoje. Se o Senhor nos ama mesmo, por que acontece tanta coisa conosco? O ateu, irmãos, ele não tem um problema com a existência de Deus, mas sim com a bondade de Deus.
O ateu, ele não tem problema com a existência de Deus. Eu e você não temos problema com a existência de Deus. Nós temos problema será que Deus me ama mesmo? Porque se Ele me amasse, não estava acontecendo isso comigo. Se Ele me amasse, Ele tinha vindo de favor à minha causa. Ei, quem de nós não já falou isso? Quem de nós, irmãos, que estamos aqui hoje, não já duvidamos desse amor? Então Ele não tem problema com a existência. E por vez temos essa mesma dificuldade. Não com a existência, mas sim com a bondade. Ao ponto de dizer, Deus ama mais a um do que ao outro. Ao ponto de dizer que Deus ama mais ao outro do que a mim mesmo. Nós não temos problema, irmão, com a existência. Nós temos problema com a bondade de Deus. E aí o ateu, ou eu ou você, não podendo matar Deus do lado de fora, matamos Deus do lado de dentro quando questionamos o amor dele. Não podendo matar Deus do lado de fora, matamos Deus do lado de dentro, questionando o amor de Deus. E isso que acontece conosco quando não conseguimos matar, é isso que acontece conosco. Quando não conseguimos matar alguém do lado de fora, matamos essa pessoa do lado de dentro. Por isso que podemos afirmar que o contrário do ódio não é a raiva, mas sim a indiferença. E é por diversas vezes, somos indiferentes com o amor de Deus. Por diversas vezes, irmãos, somos indiferentes com o amor de Deus. E quando somos indiferentes com o amor de Deus, somos indiferentes com pessoas. Porque esse povo, irmãos, estava sendo indiferente. Esse povo que deixou de amar a Deus primeiro. E aí, por deixar de amar a Deus, eles agora questionam: será que o Senhor nos ama mesmo? Temos dificuldade de nos relacionar com o amor de Deus, sendo que à nossa volta parece que há tantas injustiças. Por que nós temos dificuldade? Porque quando olhamos, William, para o nosso redor, a gente parece olhar e dizer: quanta injustiça. Esse povo aqui, algumas pessoas questionam: nossa, mas Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó? Há uma injustiça nisso? Não. Sabe por quê? Porque quem primeiro rejeitou Deus foi Esaú. Quando ele nega a sua primogenitura, quando ele vende o seu direito de filho. E alguns questionam: que amor é esse? Então nós temos dificuldade de nos relacionar. Quando nós olhamos ao nosso redor, parece que há tantas injustiças. Vemos pessoas má prosperando, pessoas boas vivendo infelicidades. Muitas vezes uma pessoa ofertante e dizimista vivendo dificuldades. Às vezes falta até o alimento. E outra que até rouba vivendo em prosperidade. E sem falar nada, irmão, sem falar nada. Na maioria das vezes duvidamos do amor de Deus. Será que Ele me ama mesmo? Eu sou dizimista. Eu oferto na casa dEle. Eu faço a obra, eu faço ações sociais. E aí quando não acontece aquilo que nós gostaríamos, duvidamos do amor de Deus. E o amor de Deus não está baseado e muito menos relacionado com o que acontece comigo e com a tua vida. O amor de Deus não está relacionado com coisas boas ou ruins que acontecem nas nossas vidas. O amor de Deus está baseado na escolha que Ele fez de escolher a mim e a você. O amor de Deus está baseado na escolha que Ele fez, William, de escolher você. Ah, o William sofreu um acidente. Foi porque Deus não amou o William? Não, porque tinha que acontecer. Ah, eu perdi o emprego talvez. Por quê? Porque Deus não me amou? Não, porque talvez aquela porta não era para você e Ele preferiu fechar dizendo não.
O não de Deus é amor também. E muitas das vezes nós ficamos questionando se Deus me ama por coisas da terra, por coisas que acontecem, Alex, na minha vida. E Deus, Ele vai dizer para esse povo aqui: por acaso eu não amei Jacó? Quando escolhi Jacó? Mais para frente no livro de Gênesis, no capítulo 32, vai mencionar que Jacó lutou com Deus. Jacó ainda se chamava Jacó quando lutou com Deus. E o texto vai dizer, versículos mais para frente, que ao lutar com Deus, Deus diz assim: ei, agora você não será mais chamado Jacó, agora você será chamado Israel. Sabe o que Deus estava falando para esse povo de Malaquias? Quando eu escolhi Jacó, eu escolhi vocês. Deus estava falando para eles: quando eu escolhi Jacó, a nação eleita de Deus, que é Israel, eu amei vocês. E Deus vai dizer que Ele rejeitou Saul, aborreceu Saul, por causa do que Saul negociou. Princípios, valores. Então, irmão, quando nós negociamos princípios, valores, e aí aborrecemos ao Senhor, e aí a gente se acha ainda no direito em dizer: eu tomei a decisão errada, eu fiz coisas erradas, eu desagradei a Deus. Ainda digo: o Senhor não me ama. O Senhor não me ama. Se foi nós que deixamos de amar o Senhor. O primeiro pecado citado por Malaquias foi a falta de amor do povo para com Deus. O primeiro pecado citado por Malaquias foi a falta de amor do povo para com Deus. E é o mesmo pecado que Jesus mencionou em Apocalipse, capítulo 2, verso 4, quando Ele diz para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, porque a falta de amor a Deus, Malaquias estava ensinando que a falta de amor a Deus é a origem de todos os outros pecados. A falta de amor a Deus, ela é a origem de todos os outros pecados que cometemos. Pecamos porque em algum momento, quando pecamos, deixamos de amar a Deus. E agora Malaquias não estava só apontando a eles que eles tinham deixado de pecar porque tinham deixado de amar a Deus. Agora Malaquias estava dizendo: o pecado de vocês agora não é só ter deixado de amar a Deus. O pecado de vocês é duvidar do amor de Deus por vocês. Malaquias estava ensinando: olha, não é só o pecado de vocês de ter deixado de amar. Agora é o pecado de vocês é duvidar do amor de Deus sobre a vida de vocês. Ei, quando coisas acontecem na nossa vida, irmãos, nós duvidamos do amor de Deus e nós pecamos. Nós duvidamos do amor de Deus porque coisas acontecem. Deus deixou de me amar porque não aconteceu isso. Deus deixou de me amar porque Ele não fez a minha vontade. E o amor de Deus não se baseia. Vou repetir isso aqui de novo. O amor de Deus nunca vai se basear por coisas que eu tenho ou por coisas que eu perco. O amor de Deus vai se basear sempre na escolha que Ele fez de nos amar primeiro. O amor de Deus está baseado no próprio amor dEle, não naquilo que Ele pode nos dar, não naquilo que Ele nos tirou, não naquilo que é da vontade dEle fazer nas nossas vidas. E por vezes, irmãos, é isso que nós fazemos. Por vezes, irmãos, a nossa fala é: por que amar a Deus se tem coisas na minha vida que não foram resolvidas? Por que obedecer se Ele não me livrou desse mal? Por que veio sobre mim, sobre meu ente querido, sobre minha parentela, sobre qualquer coisa? Por que veio esse mal sobre meus? E sabe o que é isso? Isso é o ateísmo gritando:
dentro de mim e de você. Porque nós não duvidamos da existência. Nós duvidamos da bondade. O ateu não tem problema com a existência. Ele tem problema porque se Deus existe, por que há um caos no mundo? Por que Deus existe? Porque há fome no mundo. Se Deus existe, por que há homicídio no mundo? Se Deus existe, porque homem mata a esposa? Se Deus existe, porque mãe mata filho, filho mata pai, e assim vai indo. O ateu não tem problema com a existência, mas o argumento dele é dizer que Deus não existe. Por quê? Porque ele acha que Deus deveria fazer aquilo que ele acha que deve ser feito. Porque ele gostaria que um problema fosse resolvido. E o problema, irmãos, de verdade, do mundo, só vai ser resolvido através de mim e de você. Quando nós estender a mão para aquele que está com fome. Quando nós estender a mão para aquele que tem sede. Quando nós estender a mão para aquele que está sem veste. Então, uma pessoa pode olhar para mim, para você que é cristão, e duvidar que Deus existe, se nós deixar de fazer aquilo que nos foi proposto. Olha como isso é sério. Até eu e você podemos ser uma ferramenta para que outras pessoas duvidem da existência de Deus. Até eu e você, irmãos, que estamos aqui sentados, muitos já até reconheceram Deus como Salvador. Mas se nós ficarmos de mãos cruzadas, pessoas também vão duvidar, olhando para mim e você, de que Deus realmente existe. Olha que responsabilidade que nós temos. E o que tem a ver a história de Esaú e de Jacó com o fato de eu não ter uma relação positiva com o amor de Deus? Que foi o que eu falei aqui no início. Que Deus... Amém, obrigada. Que foi o que eu falei no início. Que Deus, ele rejeita Esaú. E eu queria ler o livro de Romanos. Queria que os irmãos abrissem o livro de Romanos. Capítulo 9, para a gente entender. A hora já se avançou. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos. Porque quando nós olhamos para essa situação, nós vemos injustiça da parte de Deus. Mas olha o que Paulo vai falar em Romanos. Capítulo 9, do verso 9 ao 13. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, o nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, havia já um propósito de Deus eleger uma nação, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó. Em umas versões vai dizer odiei, outras vai dizer rejeitei, outras vai dizer aborreci. A Esaú. Paulo já havia falado sobre isso, que Deus decidiu amar Jacó e não Esaú, antes mesmo dele conhecer o bem e o mal. Paulo menciona isso porque Deus se aborreceu de Esaú, pelo motivo de Esaú ter vendido a sua primogenitura, o seu direito de filho. E que tipo de amor é esse? Como compreender esse amor, irmãos, que aos olhos de muitas pessoas parece injustiça da parte de Deus? Em Romanos, Paulo também vai dizer: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Há injustiça no amor de Deus. Há injustiça no amor de Deus? É uma pergunta. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Não, não há injustiça da parte de Deus. Porque Deus, irmãos, não tem filhos prediletos. Deus não olha para mim e para você como predileto, mas Ele olha para aqueles
que se dedica, para aqueles que acreditam que foi chamado para esse lugar de primogenitura, para esses que foram chamados para receber uma herança. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, Deus não foi injusto ao rejeitar Esaú, porque Ele já tinha olhado, já tinha visto o coração de Esaú. Esaú negociou valores. Então não há injustiça no amor de Deus. Claro que não, porque Deus, Ele é justo. A postura de Esaú ao negociar a primogenitura é que havia nele alguns questionamentos referentes ao amor de Deus. Então quando Esaú, ele negocia o seu direito, é porque dentro dele já havia questionamento. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe por que muitos de nós, sabe por que a igreja negocia? Porque duvida. Sabe por que muitos negociam valores, princípios? Porque duvida desse amor. Porque duvida que é um povo eleito. Tem pessoas, irmãos, que duvidam que foi chamada por Deus. E por duvidar, negocia. E por duvidar do amor, negocia os princípios, os valores. Negocia a filiação de ser chamado de filho. Israel não tinha entendido que Deus os amou quando Deus os escolheu. O amor de Deus não está relacionado com as coisas boas que acontecem em nossas vidas. O amor de Deus está relacionado porque Ele nos escolheu. Aleluias. No dia que Esaú, irmão, abriu mão de sua primogenitura, deixou de se chamar Esaú e passou a ser chamado Edom. Eu queria que os irmãos fossem lá em Gênesis. O dia que Esaú, Gênesis 25, negociou, abriu mão de sua primogenitura, deixou de se chamar Esaú e passou a ser chamado Edom. Olha o que Gênesis capítulo 25 vai dizer a partir do verso 21, 24. Acompanhe a leitura. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Agora vai para Gênesis aí mesmo, um pouquinho mais para baixo, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Essa palavra esmorecido, desanimado. Veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamou-se Edom. Ei, quando Esaú pede para comer do cozido que Jacó estava fazendo, ele vai dizer: eu estou esmorecido, eu estou desanimado. Quando ele fala isso, a palavra diz que daí ele passou a se chamar Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer.
de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deus, deu, pois, a Jacó, a Esaú, pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e assim saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, quando Esaú chega e ele diz: me dá um pouco desse cozido. Ei, irmãos, a palavra Edom significa vermelho. A palavra Edom, irmãos, ela significa homem caído. A palavra Edom, a palavra vermelha, ela também tem um significado lá em Adão. E nós podemos comparar que Adão negociou o que não era para ele comer. Adão foi o primeiro homem, ele também era o primogênito. Adão também tinha o seu direito de primogenitura. Então, irmãos, quando nós olhamos para Esaú cometeu o mesmo erro de lá de trás. Ele negociou o direito de primogenitura. Ele se torna um homem caído. Quando Adão come do fruto que não era para comer, logo Adão se torna um homem caído. Um homem morto espiritual. Um homem morto espiritualmente. Então, quando nós olhamos para Esaú, quando ele negocia, ele logo se torna um homem morto espiritualmente. Sabe o que acontece? Que no meio da fadiga, no meio do desgaste, no meio de muita tarefa, nós somos tentados a negociar. Que foi o que aconteceu com Esaú. O texto diz que ele chega e ele diz: eu estou esmorecido, cansado, fadigado, sobrecarregado. E ele vai dizer: me dá um pouco disso aí para me comer. E aí Jacó não pensa duas vezes. Jacó foi maldoso, não pensou duas vezes. Opa, negocio. Só que eu não quero enfatizar Jacó agora. Edom também vem de edomitas, nação perversa. Logo Esaú se tornou um homem perverso. Por isso que Deus rejeitou Esaú, porque ele se tornou um homem perverso. Há injustiça no amor de Deus? Não há injustiça no amor de Deus. Não há injustiça. Nação que rejeitou o direito de ser chamado de filhos. O dia que Adão comeu aquilo que eu já mencionei aqui, que Deus não mandou ele comer, ele morreu. Irmão, tem coisas que acessamos que gera morte em nós. Tem não só coisa, mas também tem pessoas que consultamos que gera morte em nós. Morte espiritual. Tem coisas que assistimos que gera morte espiritual. Como podemos ver, Esaú estava atarefado, cansado e afadigado. Quando estamos desta forma, começamos a negociar o direito de primogenitura que temos do Cristo em nós. Quando estamos afadigados, eu quero enfatizar isso. Quando estamos atarefado, cansado, fadigado. Quando estamos desta maneira, irmãos. E eu não estou falando de um dia de trabalho, eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo que quando buscamos mais as coisas dessa terra, elas nos sobrecarregam. Nós estamos sujeitos a negociar o direito de primogenitura. Qualquer comida vai valer a pena. Qualquer coisa que vier me alimentar vai valer a pena. Porque quando estamos assim, ficamos cegos espiritualmente. Quando estamos assim, qualquer coisa que derem para nós nos alimentar vai valer a pena. Então Esaú, em outras palavras, disse: o que me vale o direito, que é o que ele diz aqui, estou a prestes a morrer. Versículo 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que vai me aproveitar o direito de primogenitura? Em outras palavras, ele estava dizendo:
já estou para morrer mesmo. Qualquer coisa no lugar da primogenitura é válido. Tá tudo ruim mesmo. Minha vida não anda. Não prospero. É só tapa na cara. É só pessoa falando mal. É só isso, é só aquilo. Então, para do que me serve a salvação então? Do que me serve ser chamada de filha de Deus, se aqui na terra está tudo assim, está tudo ruim? Negociou. Se meu filho não tá desse jeito, se meu marido está assim, se veio a enfermidade, se fulano está assim, então do que me vale? Se eu não tenho paz nessa terra, Jesus já disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque nós veremos a face do Senhor. Tem de bom ânimo, porque o direito de primogenitura Ele não tirou. Quem negocia é nós, Ele não tira. Quem negocia somos nós. Nós somos diferentes, né? Que eu já disse. No momento da fadiga, nós somos tendenciosos a negar valores. Irmãos, quando estamos fadigados, presta atenção nisso. Quando estamos fadigados, até o bem que fazemos, nos arrependemos. Presta atenção nisso. Quando estamos afadigados, até o bem que fazemos, nós nos arrependemos de ter feito bem. Presta atenção. Porque quando as pessoas, Lorinalda, quando você serve o outro não te serve, a tendência é o quê? É jogar na cara. A tendência é destapar a semente que eu semeei no outro e trazer culpa, trazer acusação. Porque quando nós estamos dessa maneira, queremos chutar o balde. Quando nós estamos cansados de amar e não ser amado, de servir e não ser servido, de dar e não receber nada, é nessa hora que chutamos o balde. É nessa hora que diz: de que vale ser cristão se tudo me vai mal? Irmão, quando nós dizemos do que vale a salvação, quando nós baseamos, quando nós colocamos na balança as coisas da terra com as coisas do céu, nós negociamos. Porque muitas das vezes eu quero te dizer algo. Talvez a sua vida, eu não estou profetizando isso, tá? Eu estou dizendo que é porque a palavra diz. Talvez até que Cristo venha ou que nós partimos, só vai ser ladeira abaixo, irmão. Problema e mais problema. Talvez não vai ter soluções para os nossos, porque talvez eles não vão querer. E aí a gente vai dizer: é que Deus deixou de me amar por conta disso? Aí nós vamos abrir a nossa boca e pecar e dizer que Deus deixou de me amar? No que o Senhor me ama, Deus? Se está tudo mal, se está faltando alimento, se está faltando comida, do que o Senhor me ama? Diz, revela aí no que o Senhor me ama. Aí Ele vai dizer: eu te amo porque eu te escolhi. Ele não precisa se justificar, mas Ele vai dizer: eu te amo porque simplesmente eu te escolhi. Independente do que você vai passar nessa terra, eu te amo porque eu te escolhi. Aleluias. É nesses dias, irmãos, que falamos o que não deveria falar. É nesses dias que falamos o que não deveria ser dito. Porque nós estamos tão cansados, tão aborrecidos do trabalho, de tantas coisas, que abrimos mão de valores. Trocamos até a oração por um filme. E é problema assistir filme? Não. Mas, irmãos, quando nós estamos ruins espiritualmente, até aquilo que nós gostamos de fazer para o Senhor, nós não queremos fazer mais. Quando nós estamos ruins espiritualmente, até ir para o lugar do secreto. Vou mais nada. Isso é fragmento de morte espiritual. A diferença de eu estar fraca, eu quero ir, não consigo. Agora a diferença de eu ter a oportunidade de ir e não ir. Entendeu?
Deus não está falando da nossa fraqueza espiritual, Ele está falando da morte espiritual. Porque fraqueza espiritual, nele nós somos mais que vencedores. Agora, irmão, para a morte espiritual é só por intermédio de uma única coisa: arrependimento. Morte espiritual é só por intermédio de arrependimento. E aí, questionamos todas essas coisas. Deus não me ama mesmo. E aí, pois nós estamos tão cansados e sobrecarregados, e por esse motivo Jesus diz: ei, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Ei, por que Jesus fala isso? Jesus nos diz isso, porque no momento de sobrecarga, tendemos a abrir mão da nossa primogenitura. Jesus chama os que estão cansados e sobrecarregados, vir a Ele, sabe por quê? Porque Ele sabe que se nós não for até Ele, nós vamos negociar. Ele sabe que se nós não voltar, Alex, para o lugar que é o que a pastora ministrou aqui, que você ficou uma vez sem dormir por causa de uma palavra. Ele sabe que se nós não for para esse lugar de oração, de consagração, de busca diária, Ele sabe que se no momento da sobrecarga, no momento da aflição, se nós não formos para os pés dEle, Ele sabe que nós vamos negociar. Isso é cuidado de Deus conosco, irmãos. E aí Ele nos convida a trocar essa carga, William. Aí Ele vai dizer: ei, essa carga está pesada, pega a minha que é leve. Pega o meu jugo que é suave. O Senhor está nos convidando, irmãos. Ei, não negocia os valores. Deus está dizendo hoje: não negocia. Troca comigo. Ei, por quê? Porque é um amor tão justo que quer que nós ficamos com Ele lá nas regiões celestiais. Eu já está acabando, irmãos. É 9 horas, mas eu já estou finalizando, amém? É por isso, irmãos, que nós precisamos nos fortalecer no Espírito. E eu queria voltar bem rápido lá em Malaquias. Malaquias, o versículo 5, nós precisamos nos fortalecer no Espírito. O Senhor está nos dizendo que para sair desse lugar, irmãos, é só ser fortalecidos no Espírito. É nascendo de novo. Malaquias capítulo 1. Espera aí só um minuto. Malaquias capítulo 1. Olha o que ele vai dizer. Olha o verso 4. E olha o que os Edoms, os Edoms falaram, os Edomitas falaram. Se Edom diz, olha o que Deus vai dizer. Se Edom diz, versículo 4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ei, irmãos, no lugar desse, é só no Espírito que nós precisamos ser edificado. Então, irmãos, para ser restaurado, tem que ser restaurado no Espírito. E aí, o que Deus estava falando? Que o povo diz assim: nós fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. E aí Deus vai dizer assim: eles podem até edificar, mas eu mesmo vou destruir. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe edificação em homem caído. Não existe. Só existe edificação em pessoa que se arrepende. Não existe edificação em pessoa caída. Homens orgulhosos, que é o que ele estava dizendo aqui. Nós somos até destruídos, mas nós mesmos vamos nos edificar. Não, eu e você não tem poder de sermos restaurados sozinhos. Somente Deus pode nos restaurar. E, irmãos, isso tem que ser uma convicção no Espírito. Porque nós até recebemos a palavra na alma, mas passa 2 dias, eu volto a fazer aquilo que eu propus não fazer mais.
Receba, Alex, a palavra na alma. Uau, a palavra falou muito comigo. Uau, o que você vai fazer agora com o que ela disse com você? A palavra gerou em mim algo aqui. E o que você vai fazer com o que ela gerou em você então? Ela precisa gerar em mim frutos dignos de arrependimento. Ela precisa gerar na igreja de Cristo frutos dignos de arrependimento. Porque Esaú, o texto vai dizer que Esaú lá em Hebreus, eu vou ler Hebreus 12, versículo 16 e 17. Esaú vai dizer assim, ó. O autor de Hebreu vai dizer que e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele buscou, mas não havia arrependimento verdadeiro. Ele buscou com lágrimas, mas não havia arrependimento. Quando ele foi diante dessa bênção de novo, desse direito, não havia arrependimento no espírito de Esaú. Havia uma emoção na alma, talvez até um remorso na alma, mas não havia no espírito, porque é só no espírito, irmãos, que nós somos edificados. Esaú fingiu que se arrependeu, tentou recuperar a bênção, embora que com lágrimas tenha buscado, contudo não achou. E sabe por quê? Porque não há arrependimento aonde há perversidade. Não há arrependimento, irmãos. E eu, para finalizar, eu quero trazer uma clareza para nós. Então Deus não perdoa? Sim, Ele perdoa. Mas é que para receber esse perdão é necessário se arrepender no espírito. É necessário sair de Edom. Muitos são convencidos na alma, mas precisa ser convencido no espírito. É necessário sair de Edom. E aí, irmãos, algumas vezes nós vemos até o culto. A pastora já até ministrou isso aqui agora há pouco. Vemos ao culto, temos algumas clarezas no espírito, clarezas, não convicções. E dizemos que vamos parar de fazer certas coisas que estamos praticando. Mas contudo, não passa 2 dias. Às vezes não passa nem 24 horas. Voltamos a praticar novamente o que propomos na alma. Foi o que propomos na alma. Só que essa noite o Senhor está aqui para dizer: ei, assim como Ele falou com Nicodemos. Ei, Nicodemos. Nicodemos chegou com todo o seu conhecimento. Nicodemos chegou com toda a sua letragem, sua sabedoria humana. E ele diz: o que é que eu devo fazer? Ele chama Jesus de mestre. Um mestre reconhece outro mestre. E ele vai dizer assim para Jesus: ei, o que é que eu devo fazer para acessar o reino? Aí Jesus fala assim: ei, Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Ô, Nicodemos, até na sua alma você até sabe o que tem que fazer. Porque você conhece a Bíblia, a Torá, de ponta de frente a verso. Você conhece toda a Bíblia, Nicodemos. Toda a palavra, toda a Torá, porque você é mestre, você ensina. Mas, Nicodemos, agora é necessário você nascer do Espírito. Ei, Esaú tinha que nascer do Espírito. E o Senhor convida a igreja dele para nascer do Espírito, para que acessamos as regiões celestiais. É necessário nascer do Espírito. Não há outro meio, não há método, não há mágica, não há nada, irmãos. É necessário nascer do Espírito. É necessário nascer do Espírito. É necessário se arrepender no Espírito. Porque na alma é remorso. A
alma te acusa. Os sentimentos, as emoções nos acusam. É por isso que a gente às vezes acha que fomos convencidos pela palavra, porque ficamos sendo acusados pela alma, pelo remorso. E aí ele vai também dizer para o jovem rico, que também conhecia a palavra. O jovem rico chega nele e diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo, mestre? Bom mestre. O jovem rico chama ele de bom mestre. E aí Jesus diz para ele assim: bom eu? Por que me chama de bom? Há um só bom, aquele que me enviou. E sabe o que Jesus vai dizer para ele? Eu vou parafrasear. Jesus vai dizer para ele assim: obedeça os mandamentos. Aí ele vai dizer assim: isso eu já faço. Sabe o que Jesus quis dizer para ele quando ele chamou Jesus de bom? E quando Jesus fala para ele: então obedeça os mandamentos, Jesus estava querendo dizer para ele assim: ei, você chega diante de mim reconhecendo que eu sou bom porque você quer que eu te reconheça que você é bom? Sabe o que Jesus estava fazendo para aquele cara, para aquele homem? Se você diz que é tão bom, que já segue todos os mandamentos, segue a Torá, faça então agora uma coisa: prova mesmo que é bom, venda tudo que tem e me segue. Venda tudo então, dê aos pobres e me segue. Se você chegou diante de mim, jovem rico, querendo que eu te aplaudisse porque você é religioso, eu quero te dizer uma coisa: religiosidade não vai te salvar. Religiosidade não salva ninguém, irmãos. Eu cumpri os mandamentos, não me salva. Estou falando heresia? Não. O que salva é arrependimento. O que salva é arrependimento. Talvez Esaú era um religioso, sabia de tudo que tinha que fazer, mas não se arrependeu. Se coloque de pé. O Senhor está nos convidando ao arrependimento essa noite. O Senhor está nos convidando a voltar para o lugar de filho, lugar que Ele te escolheu. Rei. E a fadiga, ela é uma isca que Satanás usa para que nós negociamos o direito de filho. A sobrecarga é uma isca que o diabo usa para nos tirar da presença. As tarefas, as rotinas, as correrias. E eu esses dias coloquei o meu coração e falei: Deus, eu estou atarefada. Eu discerni que Satanás está plantando, está com uma armadilha a ponto que eu possa cair. Mas prove o Senhor de abrir os meus olhos. E hoje o Senhor quer abrir o meu e o teu olho. Sim, Deus. Vem de encontro. Vem de encontro, Senhor. Vem de encontro, Jesus. Sim, Jesus, vem de encontro. Que quer receber o Senhor como Salvador da sua alma. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus, há um convite. Ele disse que é um convite. Ele te escolheu primeiro. Então se Ele já te escolheu, vem. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor? Se você está aí, levanta a tua mão que nós vamos orar.
afastado do caminho de Deus, que negociou o direito de filho, o Senhor hoje quer resgatar a sua filiação. Não tem? Amém, que convence ao Espírito do Senhor. Deixa Deus ministrar o teu coração. Eu quero despedir a tua igreja. Que o Senhor leve cada um debaixo da tua graça, do teu poder, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, possa fazer que esta palavra germine os frutos dignos, Senhor. Que o Senhor possa levar cada um debaixo do teu